Então, gente, vamos começar aqui, né? Lembrando, pessoal, vocês podem ligar o áudio de vocês a hora que vocês quiserem, tá? Para perguntar, para tirar dúvida. Como eu falei, já estamos aí na reta final. Muita gente está com a nota horrorosa, tá? Então, se orientem na vida para vocês não faltarem mais, não perder mais aula e aproveitar para tirar dúvida, tá? É aquela história. Mesmo que seja uma pessoa acanhada, vergonhosa, que não quer fazer a pergunta na frente de todo mundo, o que eu acho uma bobagem, né? Tem o chat aí também livre para vocês. É só mandar no privado, né? Mandar reservadamente, tá? Porque aí só eu vejo. Mas o que não pode, gente, é vocês ficarem com dúvidas, certo? Lembrando que a nossa avaliação já vai ser semana que vem. Salvo engano, serão 8 questões, tá? Abertas e fechadas, tá? Muito provavelmente eu vou colocar a maioria das questões fechadas, tá? Talvez até todas fechadas, certo? Então, lembrando, não vai ser uma prova muito fácil, né? Até porque é a nossa última prova, né? Inclusive, é um assunto fácil, né? Vamos combinar que é um assunto que basta você ter um pouco mais de atenção, né? Basta você ter um pouquinho mais de atenção que você vai ver que não é um assunto difícil, então você consegue tirar tranquilamente, tá? Bom, estou dando uma revisada aqui bem rápida, tá? Então nós vimos ontem, eu expliquei para vocês que existem houveram, né, 2 tipos de revoltas no Brasil, sendo a primeira chamada de revoltas nativistas, tá? Ou seja, são aquelas revoltas mais locais, com caráter mais regional, que era só para resolver alguma coisa de algum estado, de algum grupo ali, né? Algo bem pontual, tá? Algo bem reservado, certo? Enquanto que o outro tipo são as revoltas emancipacionistas, tá? Uma revolta emancipacionista é o tipo de revolta que tem o objetivo de se separar de Portugal, tá? Então era aquela revolta que tinha uma ideia de separação, de tornar o Brasil independente, tá? E aí a primeira revolta que nós vimos ontem foi a revolta dos Beckman, né? Que eu até falo para vocês que é uma revolta meia, né? Meia fútil, meia não, né? Muito fútil, porque nada mais foi do que uma revolta de 2 irmãos fazendeiros ricos que já escravizavam índios. Daí a Igreja Católica proibiu a escravização de índios, né? E eles começaram a exigir escravos pretos, né? Africanos, tá? Os pretos africanos, certo? E aí o governo, né? A coroa portuguesa da época não cedeu para eles, eles se revoltaram, como a gente comentou ontem. Não foram só os dois, acho que foi até a pergunta do Miguel, se eu não me engano. Ele perguntou se tinha sido só os dois que tinham se revoltado. E eu comentei que os dois eram os líderes, tá? Esses 2 irmãos, o Manuel e o Tomás Beckman. Tá? Eles eram os 2 líderes, certo? 2 líderes. Mas eles se reuniram com alguns outros ali, mas no fim das contas, né, o exército português foi lá, acabou com a revolta, enforcou os 2, né? E aí passou a dominar mais fortemente ainda, tá? A segunda revolta foi a Guerra dos Emboabas, tá? Que basicamente foi naquela época dos bandeirantes, que eles descobriram ali aquelas minas de ouro da região de Minas Gerais, certo? E aí eles queriam tomar posse, mas os estrangeiros, né, os emboabas, tá, os forasteiros, não permitiram, né, porque pertencia à coroa portuguesa, certo? E aí vai rolar esse grande conflito, né, lá o maior de todos vai ser esse do Capão da Traição, tá? Foi um grande massacre de paulistas, né? Eles, né, a maioria morreu ali, né, perdeu feio. E eu falei para vocês que é nesse momento que São Paulo se separa de Minas Gerais, tá? Lembrando que era uma capitania só, que era a capitania de São Vicente, tá? Só que nesse momento ela acaba se separando e aí se tornando São Paulo e Minas Gerais, certo? Bom, só um detalhezinho, então a gente vamos continuar a partir daqui agora, tá na Guerra dos Mascates, certo? Guerra dos Mascates. Gente, lembrando, importantíssimo, tá? Caso você tenha faltado ontem, é extremamente importante que você vá lá rever a aula de ontem. Até porque eu falei para vocês que a maior parte das questões, talvez até, no caso serão 8, talvez até 6 ou 7 questões, serão só sobre essas revoltas. Então vocês têm que estar afiados nesse assunto. Certo? Então, para quem faltou ontem, né, vá lá reassistir a aula. Tá? A aula de ontem, eu já mandei lá no grupo. Bom, então vamos continuar a partir daqui agora, né? Vamos estudar um pouquinho mais 2 revoltas, como eu falei para vocês, serão 2 por dia, né? Para não ficar muita coisa, tá? Fica até mais fácil para você estudar depois. Bom, então vamos continuar com a Guerra dos Mascates, tá? Guerra dos Mascates.
Gente, é o seguinte, essa Guerra dos Mascates, ou Guerra dos Comerciantes, né, resumidamente, Mascates, vou até colocar aqui, eu comentei isso com vocês, até não sei nem qual foi a equipe mais, mas quando a equipe apresentou, né, sobre a Guerra dos Mascates, eu comentei isso, tá, gente? Mascates nada mais eram do que os comerciantes, tá? Mascates eram os comerciantes, beleza? Bom, vamos lá para a ideia central, né? Ontem a gente estava dando algumas dicas sobre isso, né? Aí você entender a ideia central da revolta, tá? Vamos lá, perceba uma coisa, gente. Antes do Maurício de Nassau ter mandado construir Recife, você deve estar lembrado disso, né? Na época do Brasil holandês, foi o Maurício de Nassau, né, que contratou alguns arquitetos ali para desenhar a cidade de Recife. Então a cidade de Recife era uma cidade nova, né, com comércio, uma cidade dinâmica e tal, beleza? Top, cidadezinha top, Recife. Detalhe, gente, antes de Recife, a capital, a capital de Pernambuco, né, da capitania de Pernambuco, era Olinda. Ou seja, o estado mais poderoso de Pernambuco era Olinda. Tá? E lá em Olinda tinha os grandes latifundiários, né, gente? Lembrando que latifundiários são fazendeiros ricos, certo? São os grandes fazendeiros, beleza? Então esses grandes fazendeiros, né, esses grandes, inclusive escravistas, né, esses grandes engenhos que tinha lá na cidade de Olinda, né, no estado de Olinda, era a capital, certo, pessoal? Né? Era a capital da capitania de Pernambuco. Só que, vamos lá, pulo do gato agora, tá? Pulo do gato. Quando o Maurício de Nassau mandou construir Recife, ela automaticamente, não automaticamente, mas meio que com pouquíssimo tempo, ela acabou se tornando mais poderosa do que Olinda. Mais poderosa do que Olinda. Por quê, gente? Por causa dos comerciantes, por causa do comércio, né? Algo que eu sempre falo, e eu vou falar bastante sobre isso lá no 8º ano com vocês. Espero que todo mundo aqui continue com a gente lá no 8º ano, vai ser muito massa, né? Lá no 8º ano com vocês, eu vou comentar, gente, eu vou falar mais sobre isso. Cara, não importa, você pode ser o dono de engenho mais rico do Brasil, com, sei lá, 1.000 escravos. Você não vai ser tão poderoso quanto um comerciante. Tá? Porque o que importa, gente, para você se tornar alguém poderoso, quando se fala assim de poder econômico, tá? Não é só a quantidade de dinheiro, mas as relações de poder que você tem, tá? Arthur, tá arriscando a tela por quê, Arthur? Isso aí não é função para vocês estarem mexendo, gente. Eu já falei 1 milhão de vezes para vocês isso. Isso não é função para vocês estarem mexendo, tá? Só para constar. Arthur não, né? Luiz Arthur, que tava arriscando a tela, tá? Foi o que eu falei, Arthur, agora. Não foi o Arthur, foi o Luiz Arthur que estava riscando a tela. Tá? Então, gente, vamos se orientar a isso. Isso não é novidade para ninguém, né? Bom, continuando aqui, gente, então, olha só. Dá para vocês verem aqui, pessoal, olha só. Aqui nessa imagem aqui no meio, se liga só. Só por essa foto, né? Essa foto aqui é da década de 80, tá? Ou seja, há 30 anos atrás, essa foto. E, cara, olha, há 30 anos atrás dá para você ver claramente a diferença de uma cidade para outra. Olha a cidade de Olinda, como é que é. Você pode ver que é uma arquitetura mais antiga, né? Você pode ver aqui, ó, é uma arquitetura mais antiga, né? Tipo aquelas casas mais antigas, muitas árvores e tal. Muito bonito, não deixa de ser. Mas você percebe lá ao fundo, né? Você percebe ali no fundo que a cidade de Recife, né? Recife está aqui no fundo, ó, a cidade de Recife ela já é bem mais moderna, com prédios, com pontes e tudo mais, tá? Então, gente, não é novidade para ninguém que a cidade de Recife ela é mais poderosa do que a de Olinda, tá? Pulo do gato, preste atenção. Essência básica da revolta. Guerra dos Mascates, porque foi justamente eles que entraram em guerra com esses fazendeiros de Olinda, tá? Foi um contra o outro, né? Os fazendeiros de Olinda, tá? Os latifundiários aqui, ó, de Olinda, insatisfeitos porque estavam perdendo muito poder, estavam perdendo muito dinheiro para os comerciantes. Eles acabaram juntando um motim, tá? Acabavam juntando um motim, né? Ou seja, um grupo para se revoltar e para lutar contra Recife. Mas, gente, Recife já era bem mais desenvolvida, tá? Recife já era bem mais desenvolvida, certo? E aí, a causa básica, né, assim, vamos dizer assim, o estopim, o motivo da guerra foi o seguinte, tá? Recife obtém autonomia e Olinda
não aceita. Eu até comentei com vocês, gente, que depois que Recife foi criada, ela se tornou capital. Estão lembrados que eu comentei isso com vocês lá na época do Brasil holandês? Recife se tornou capital. Tá? Então, Recife confirma sua autonomia e torna-se a capital de Pernambuco, em 1714. E, cara, isso vai revoltar demais, né, a Olinda, né? Então, essa daqui, gente, é a essência do conflito. Bom, claramente, né, se Recife era mais desenvolvido, obviamente que ela vai vencer a guerra. Tá? Então, Recife vence, né, os comerciantes, né, os mascates vencem essa guerra. Né? Olinda perde muito, né, perde muito poder e acaba ficando meio que subjugada, né, para Recife. E não é por nada, gente, que até hoje, né, não é por nada que até hoje o Recife é a cidade mais, né, é a cidade mais poderosa, vamos dizer assim, de Pernambuco, tá? Bom, nesse momento agora eu vou fazer igual na aula passada. Vou abrir agora o espaço para vocês. Eu quero que todo mundo fale, por favor, se não for por áudio, de preferência por áudio, que é mais rápido, né? Mas ou pelo chat. Gente, ficou alguma dúvida na Guerra dos Mascates? Vou dar essa oportunidade para vocês agora. Não. E aí? Não. Não. Quem não quiser ligar o áudio, gente, manda no chat, pessoal. Preciso saber se vocês ficaram com alguma dúvida. Pronto, Raíssa colocou aqui que não. E aí, tá faltando muita gente ainda. Pronto, a Cauana também não. Rian não. Pedro não. E aí, o Yane? Galerinha, Não. vamos lá, gente. Tô pensando que todo mundo... Pronto, Poli também não. Beleza, gente. Tá, fica parecendo chato isso, pessoal, mas é porque eu tô realmente querendo saber se vocês estão acompanhando todo mundo junto, tá? Eu perguntei aqui, Paulinha, se ficou alguma dúvida, tá? Se ficou alguma dúvida para vocês. Pronto, fechado então. Então vamos para a segunda de hoje, né? Vamos lá, gente. A segunda revolta, né? O segundo conflito que nós vamos estudar aqui nesse momento, no caso, é a famosa revolta de Vila Rica, ou também conhecida como revolta de Filipe dos Santos, tá? Revolta de Filipe dos Santos. Bom, gente, basicamente é o seguinte, nós já conhecemos, né, toda aquela história do ciclo do ouro no Brasil, né, da questão do ciclo do ouro. Nós vimos que nós tínhamos ali os bandeirantes descobrindo várias minas, né? Houve aquela chamada febre do ouro, né? Então muita gente, não só de vários lugares do Brasil, mas também de fora, né, estrangeiros, vindo para o Brasil para colonizar não, né? Para atrás das minas, né? Para ficar rico, né? Com o ouro das minas, tá? Então isso aí também é clássico, certo? Isso aí também é clássico, certo? Bom, e aí nós vimos, né, tem aquelas duas maneiras de pegar ouro, né? A lavra, né? E a... Caramba, esqueci agora o segundo tipo. Que um dos tipos, faiscação, lembrei agora, faiscação. A lavra é aquele que é mais difícil, tá? Vamos relembrar aí, vamos refrescar a memória. Serve como revisão para vocês, tá? A lavra é aquela maneira que você tira ouro de dentro das minas, tá? Então, requer muita mão de obra, né? Um trabalho muito pesado, com picareta, com marreta, né? Para você estar dentro de uma mina, né? E ali você vai quebrando e tirando ouro, tá? É um trabalho muito difícil, certo? Por isso que exigia muito escravo, exigia muito trabalho, muito tempo. E a faiscação era aquela maneira que era mais simples, né? Que era aquela baciazinha, né? Tipo uma bacia com um furo embaixo, né? Em forma de cone, né? E ali, que era na água. Tô lembrado, gente, isso aí, que era na água. Você colocava na água, né? Ia, tipo, peneirando, né? Aí a água saía toda, ficava só as pedrinhas e ali você ia separando até encontrar ouro. Certo? Isso aí é a faiscação. Bom, gente, vamos relembrar aqui uma coisa, tá? Quando começou a ter esse ganho imenso de ouro, não esqueçam, gente, que a coroa portuguesa começou a cobrar alguns impostos, tá? Estão lembrados do quinto? Quem se arrisca aí a me dizer o que era o quinto? Isso aqui serve até como revisão, tá? Ó, vamos aproveitar isso aqui, serve até como revisão. O que era o quinto, gente? Esse imposto chamado de quinto. Quem é que pode falar? Não, a derrama é outro, já é outro tipo de imposto. Vamos lá, quem pode salvar a pátria? Eu sei que tem gente que sabe, mas deve estar com vergonha de falar. Gente, podem falar, cara. Não, como eu falo para vocês direto, não tenham medo de errar, gente. Errar é normal. É errando que você aprende. Os 12% da riqueza?
Eles tinham Da... que dar 20% do ouro que eles conseguiam para coroa Exatamente. portuguesa. Exatamente. Gente, ó, uma dica para vocês legal. Quinto lembra 5, certo? Quinto é isso, é exatamente 5. Então, é a quinta parte. E o que é a quinta parte? É qualquer número dividido por 5. Por exemplo, você pegar 100. Quanto é 20% de 100? Ou seja, qual é a quinta parte de 100? É só você pegar 100 e dividir por 5, que vai dar quanto? 2. Tá? Ou seja, exatamente como a Ana Paula comentou aí, né? A Cauana comentou certinho também, a Malu, né? Ou seja, é 20% do ouro, tá, gente? Então lembre disso, o nome do imposto já dá uma dica para vocês. Olha, detalhe, pode ser que seja questão de prova, viu? Se orienta aí na vida. Gente, o quinto é a quinta parte, ou seja, 20%. Então vamos supor, a Cauana está lá minerando ouro na faiscação, ela tem um rio próximo à casa dela e ela conseguiu encontrar ouro. E ela conseguiu encontrar 1 quilo de ouro. Se ela conseguir encontrar 1 quilo de ouro, 200 gramas é para a coroa portuguesa. Tá? Gente, lembrando que isso aí no começo, tá? No começo, certo? No começo. O outro imposto, gente, era a derrama. Tá? O outro imposto era a derrama. Né? A derrama era o quê? Vamos supor que a Cauana não está mais encontrando ouro, né? Sei lá, até porque a gente vai combinar que ouro não é igual a fruta, né? Dá todo ano. Tá? Não é igual a verdura, que dá todo mês. Certo? Ouro é um minério que quando você tira, ele não aparece mais, né? Acaba. Certo? Então a Cauana não conseguiu mais encontrar ouro nas terras dela. A coroa portuguesa não está nem aí, ela está cagando para a Cauana. O que ela quer é o dinheiro dela. E aí a Cauana começou a ficar devendo. Sem, claro, não é porque ela não queria pagar, porque ela não estava encontrando mais. Mas a coroa portuguesa não está nem aí para ela. E o que era derrama? Depois de um certo tempo, né, a coroa portuguesa iria dar um prazo, tá, para a Cauana, e se ela não pagasse, eles tinham total direito de invadir a casa dela e pegar qualquer bem que ela tivesse, né, seja móveis, joias, roupas, até tomar até a própria casa, certo? Contanto que pagasse a dívida, tá? Então isso aí era a derrama, beleza? Bom, gente, e aí, gente, já que a gente relembrou um pouquinho aqui sobre essa questão do ouro, vamos relembrar de mais uma coisa. Nós tivemos ali alguns órgãos de controle, né? Alguns órgãos de controle criados pela coroa portuguesa. E uma delas, vamos relembrar aqui, gente, ó, e um desses órgãos, tá? Um desses órgãos de controle era justamente o quê? As casas de fundição. Porque que era lá, era justamente lá que você levava o ouro, que lá era que o ouro era transformado e tudo mais. E aí, gente, vamos agora para vamos voltar aqui para a revolta agora, tá? Para a revolta de Filipe dos Santos. A essência dessa revolta, gente, foi justamente isso. A coroa portuguesa começou a abusar demais desses impostos. Vocês devem estar lembrados que a coroa portuguesa depois ela aumenta, né, o quinto, o valor do quinto, ela aumenta, né? Então, tipo, poxa, cara, né, o ouro acabando e a coroa portuguesa cobrando cada vez mais, né? As pessoas passando fome, passando miséria, passando necessidade, né? E o exército português não estava nem aí para essa galera. E aí, gente, o que é que acontece? Foi justamente por esse abuso, pulo do gato, tá, gente? Vamos lá, pulo do gato da revolta de Filipe dos Santos. Filipe dos Santos, ele foi o líder, tá? Ele foi o líder aí. E a grande revolta dele foi justamente contra essas casas de fundição. Foi justamente contra esse monte de imposto, sendo que a população estava passando fome, miséria e necessidades, certo? Das mais variadas possíveis. E aí ele faz, né, um motim ali, né? Ele se reúne com algumas pessoas, alguns revoltosos, mas no fim das contas acontece o que sempre acontece, né? Infelizmente você sabe muito bem que na nossa história, na história do Brasil, cara, é uma história de violência, né? Então, olha o que aconteceu aí. Qual foi o resultado da revolta? Filipe dos Santos é enforcado e esquartejado. E ainda diria mais, gente, e espalhado pela cidade para mostrar para todo mundo o que acontece quando você vai contra a coroa portuguesa, né? Bom, então basicamente é isso, certo? E agora eu vou mais uma vez abrir para vocês. Ficou alguma dúvida, gente, na revolta de Filipe dos Santos? Ficou, não. Não, E aí, nenhuma. tá tudo safe com vocês? Lembrando que não quiser ligar o áudio, manda no chat, mas eu preciso saber que tá todo mundo entendeu bem. E aí, ficou alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta? E aí? Não, não. Não é entendido.
Beleza. Bom, gente, então, pronto, Vitor não, Raíssa também não, tranquilo, gente. Então, pelo menos assim eu já fico sabendo que vocês estão na mesma vibe, tá? Então, resumidamente aqui, só para a gente poder fechar nossa aula de hoje, tá? Guerra dos Mascates, Olinda era mais poderosa, depois que criaram Recife, Recife ficou mais poderosa. Olinda não aceitou isso, fez uma revolta, mas Recife venceu, tá? Recife venceu e Recife se torna a capital, né? Até hoje é assim, tá? Essa foi a Guerra dos Mascates. Lembrando que a palavra mascates está se referindo aos comerciantes de Recife, certo? E a revolta de Filipe dos Santos foi justamente uma revolta contra, né, esse absurdo, né, essa violência toda com que a coroa portuguesa tratava as pessoas, esses impostos altíssimos, né, esse desleixo todo, né, uma coisa, cada coisa assim absurda acontecendo. Enquanto isso, a população passando fome, passando necessidade, né? E então o Filipe dos Santos vai lá, né, faz um motim ali e acaba falecendo. Mas antes de encerrar, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Filipe dos Santos morreu, beleza? Mas ele deixou uma semente muito, muito, muito importante, que vai ser justamente a nossa aula de terça-feira que vem, tá? Vai ser a Inconfidência Mineira, certo, pessoal? Vai ser a Inconfidência Mineira. Essa aqui foi a sementezinha deixada ali pelo Filipe dos Santos, tá? Inclusive é aqui que vai aparecer, né, o famosíssimo Tiradentes, né? O Joaquim José da Silva Xavier, né, conhecido popularmente como Tiradentes. Beleza? Então, na próxima aula, na terça-feira que vem, nós estudaremos aqui a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Essa daqui, a Conjuração Carioca, não, tá? A gente vai estudar aqui um pouquinho sobre a Conjuração Baiana. São as duas mais importantes, tá? São as que tiveram mais relevância. E aí, na quarta-feira, a gente vai fazer só uma revisão com conteúdo para vocês, certo? Então, por hoje é só.